Olá, seja bem-vindo ao canal e começando mais um vídeo. Dessa vez um vídeo um pouco diferente. Eu vou trazer cortes e partes do vídeo onde eu gravei de uma ministração longa sobre Tito. Na verdade foi apenas o começo dela, porque, bem, foi quase uma videoaula, na verdade. Então teve bastante coisa e espero que você goste. Então já deixe seu like, compartilha e siga o canal. O estudo de hoje ele começa em Tito. E tem dois motivos pelo qual eu levei a escolher isso. Porque o Elias tinha sugerido de fazer Timóteo. Só que Timóteo é um pouco complicado, sabe? Porque, Como é que cara, fala, Timóteo? Timóteo. Cara, mas ele é mais complicado porque ele é maior, né? Então acho que Tito ele serve como uma boa referência justamente porque o tempo em que foi escrito, primeiro eles escreveram Timóteo, no caso Paulo escreveu Timóteo. Nossa, eu não vou conseguir falar Timóteo normal. Depois ele escreveu Tito e depois ele escreveu 2 Timóteo. Então ele tem essa ordem cronológica. E Timóteo ele é bom, particularmente é um dos livros, Timóteo não, Tito, é bom, porque se você lê os 3 capítulos ali junto, ele basicamente ele vai trazer um norte geral sobre toda a obra de Jesus Cristo na cruz, principalmente em temas sobre o que é graça e sobre a forma como uma igreja deve se portar e por aí vai. Ele é um livro pequeno, mas ele é bem didático quanto a isso. E antes de falar sobre a carta, vamos introduzir quem é Tito. Na verdade, Tito ele era um crente gentil que Paulo ele acabou ganhando para Cristo durante o seu ministério. Atos não vai mencionar ele, tipo, não vai falar sobre a origem dele, assim como Atos ele cita outras pessoas. E a história sabe pouco do passado dele. Tudo é muito especulativo. Mas ele provavelmente ele foi um crente que se converteu através do paganismo. Até porque o local onde ele residia era muito cercado por cultura pagã em si, por religiões pagãs. Até porque Tito ele não vivia em Roma praticamente. Quer dizer, ele pertencia a uma província de Roma, mas não fazia parte de Roma continental. Tanto que a gente vai ver que ele viveu numa ilha. Pois bem, uh, a naturalidade desse cara provavelmente é Síria ou norte da África, ou seja, ele não é judeu, ou ele não é romano. Na verdade, é romano, né? Só que nos dias de hoje seria o equivalente à Líbia ou talvez a Argélia, que é o norte da África, ou que era uma região conhecida como Antioquia da Síria. Pois bem, o Paulo ele conheceu ele quando partiu de Antioquia para Jerusalém, e depois da primeira viagem, ele acabou levando o Tito consigo, onde ele é citado em Gálatas. Por aí vai. O Tito e Timóteo eles são parecidos. A diferença é que Tito ele não foi circuncidado, diferente de Timóteo. Tito ele é um gentil comum e não foi circuncidado. Tanto que isso é um problema e é um dos motivos pelo qual a carta é escrita. Pois bem, é curioso que os judeus ali que viviam na cidade, em Creta, que é onde Tito ele atua como pastor, eles meio que, pô, o cara não é circuncidado, enfim, traziam muitas coisas da lei mosaica para criticar o cara, né? E é onde Paulo ele vai e escreve esta carta. É curioso pensar que esse personagem, esse cara, ele foi encarregado de levar as cartas, segundo a história, as cartas de Coríntios para cada uma das igrejas. Tipo assim, ele foi lá, pegou a carta com Paulo e levou até Coríntios. Basicamente, eu acho que as duas foram ele que levou. Mas é a história quem diz. Então, eu não tenho como afirmar de certeza. Pois bem, e é interessante que Tito, ele também foi para Roma na segunda prisão de Paulo. E ali foi onde ele começou a pegar as cartas, levar as cartas para lá, cartas para cá. Enfim, levar a palavra de Paulo até as igrejas, né? Já que Paulo ele estava preso em prisão domiciliar. Pois bem, a epístola, como eu comentei antes, embora ela tenha uma posição no Novo Testamento quer dizer, depois de 2 Timóteo, a, a ordem cronológica da escrita, ela foi escrita entre a primeira e a segunda.
basicamente. Tanto que, salvo engano, isso não é certeza, foi Tito quem levou a segunda carta de Timóteo, mas não tem informações históricas sobre isso. Mas é interessante porque você vai perceber, se você analisar as duas cartas, você vai perceber que uma foi escrita antes de Paulo ir para a prisão, a outra foi escrita depois. Então você percebe isso, principalmente na saudação, na introdução. Mas o objetivo pelo qual Paulo levou a escrever esta carta é porque os judaizantes, ou seja, aqueles que vieram do judaísmo, eles queriam misturar a questão da graça de Deus com a questão da lei. Como, por exemplo, eles queriam que o pessoal fosse circuncidado, queriam comemorassem festa dos tabernáculos, enfim, todas aquelas coisas que os judeus fazem, eles queriam incorporar ao cristianismo. Aí Paulo, ele vai lá e escreve esta carta, primeiro, para a organização das igrejas no geral, porque muitas coisas estavam fora do lugar, principalmente na cidade de Creta, na ilha de Creta. E Tito ele foi deixado naquela região justamente para colocá-las em ordens. Então, o Paulo ele diz Gabriel, ali... Oi, uma dúvida minha aqui. pode falar. Essa carta de Paulo a Tito era uma orientação, no caso, à igreja de Creta? É que são igrejas, porque Creta é uma ilha, é uma província. Tá. Eram igrejas É que assim, ó, é como vamos traduzir assim, vamos traduzir para quadrangular. É como se Tito fosse o reverendo ali e cuidasse de 29 igrejas em Creta. Ah, legal. E tipo assim, Será que tinha playback? pô, tinha um senhorzinho cantando. O líder de jovens tinha um bigode. Pô, pior que eu tô gravando mesmo. Enfim. Cara, mas é isso. Ele deixou o Tito lá pra comandar essas igrejas. Porque ele diz no plural, igrejas em Creta. Ele basicamente era o chefe ali da região e o maior problema dele era lidar com o falso mestre. Então por isso que se você ler quando a gente for ler na carta agora, a gente vai ver o que ele tá combatendo, o que ele tá fazendo, tipo assim, como deve organizar, como deve ser feito, por aí vai. E Paulo ele era preocupado com essa questão governamental da igreja. Tipo assim, uma igreja bíblica ela precisa ter líderes e esses líderes eles têm que ter uma conduta e uma fé alinhada com Cristo. E Paulo ele vai deixar claro, não só nessa carta, como em todas as outras, o quão isso é importante. De você imitar a Cristo, de você ser fiel, caminhar como Cristo caminhou. Pois bem, voltando ali, tem a parte do combate aos falsos mestres e doutrinas, que é no capítulo 2 ali. E ali a gente vai ver que havia espírito de exclusividade, asceticismo, ganância, mitos, fábulas e o legalismo judeu, que é justamente aquilo que eu estava falando sobre trazer elementos da lei, era muito forte naquela região. E Paulo também nesta carta ele vai dar ênfase ao ensino da sã doutrina. Por quê? Porque uma igreja ela não podia ficar apenas na defensiva. Ela tinha que combater os falsos mestres. Ela ia dizer, não, o que você está falando é uma heresia. O que você está dizendo não é verdade. Então era muito incentivado esse tipo de combate. E a palavra sã é um termo médico que indica o quê? Uma doutrina livre de enfermidade, uma doutrina livre de corrupção. E era isso que Paulo estava buscando. Ele estava buscando, na verdade, uma promoção de uma ética cristã. Tanto que o Elias comentou, Paulo ali ele vai dar orientações claras para Tito repassar para a galera. A forma como deve agir, a forma como deve ser feito, a forma como os presbíteros devem se comportar e por aí vai. E pois bem, ele também vai falar das práticas das boas obras, da submissão às autoridades, porque a igreja de Deus é um lugar de ordem e não uma anarquia. É um lugar de obediência e não de insubmissão. Então, a insurgência contra as autoridades instituídas por Deus, na visão de Paulo, era desafiar o próprio Deus que instituiu. E por aí vai. Porque a fonte de toda autoridade suprema, queira ou não queira, é Deus. Porque se Deus permitiu que Nero subisse ao poder na época, Deus permitiu que Nero subisse ao poder na época. Nero por si só não iria conseguir fazer isso. Sim, se é que tipo, dá pra entender isso. É difícil entender, mas é um conceito bem, bem complicado. Porque, é a mesma coisa, por que Deus permitiu, sei lá, como muitos crentes falam, por que Deus permitiu que Lula subisse? Porque Deus quis. A gente não sabe, simplesmente ele permitiu. Por que ele não permitiu outra pessoa? E por aí vai. O conteúdo da carta, vou dar uma leve pincelada antes da gente entrar
Ele vai transmitir verdades essenciais da fé cristã e tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Mas tem pontos interessantes que Paulo ele vai desenvolver nesta carta, que são elementos que lutam contra o judaísmo. Ou melhor, judaísmo não, contra os judaizantes, que queriam trazer elementos da cultura judaica dentro do próprio cristianismo. Tá, isso tem até os dias de hoje, né? Pior que tem, cara. Nossa, eu sou meio contra esse tipo de coisa. Também nunca não me apego a isso, sei lá, respeito tudo, mas não acho. Não é uma questão de não achar correto, sabe? É uma questão de voltar numa coisa que não é que foi Cara, apagada, né? Pra mim é um sincretismo religioso. É você trazer elementos Isso. de uma outra religião pra tua. É a mesma coisa pegar e fazer. Cara, como é que eu vou Porque não dar vai assim? agregar nada, né, cara? Pois é, não agrega nada. Mais atrapalha do que ajuda. Então pinta a parede de preto. Agrega mais. Fa- Só pra gente entender ali um pouco mais exemplificado. Paulo ele tem um cuidado muito grande com o ensinamento e a estrutura física das igrejas e da região de Creta, correto? Na verdade, Daí, todas as igrejas que ele manda carta, ele tem esse sim, cuidado, né? Só que ali, isso, em especificamente Creta, a gente vai ver agora, porque eu vou falar sobre a cidade, o isso porquê que ele tá fazendo isso. é onde a carta de Tito vai mais tratar essa região aí de Creta, né? A carta é exclusivamente pra região dela. Mas tu vai ver que tem muita coisa que bate com hoje, sabe? Mas, tipo assim, o que eu tô falando aqui é basicamente uma introdução. E aí fica o Isso, dever entendo. de casa da galera ler 3 capítulos. Em uma semana, se vocês não conseguirem ler 3 capítulos, gente, aí vocês estão mais Sim. da perna. Aí vocês estão mal. Tipo assim, Creta, como eu comentei, ela é uma ilha. Se você ver no mapa. É, Daí esse. tem um concumado de ilha aqui, ó. E lá em cima, a Turquia. Turquia e a Grécia. Tudo do Império Romano na época. Isso. Deixa eu mandar aqui. Cara, eu mandei ali no grupo do WhatsApp que é mais fácil. Daí pega a Itália também, ó. Então, mas aí tu vai entender o problema da igreja. O porquê do paganismo. Essa época era uma época de Nero, Gabriel? Ascensão de Nero. Ele não tava louco ainda. No caso, mas foi no reinado dele. Foi no comecinho. Então a carta de Tito é parecida com na época de Timóteo. Sim, foi escrita junto. Eu comentei, tipo, foi Tá? escrita entre uma e outra. Foi essa outra que tu comentou ali. Tá. Tá, então querendo ou não, a perseguição de Nero afetou também essas igrejas aqui. Afetou. Mas nem tanto, porque era ilha, né, cara? Tipo, se parar pra Sim, é o pensar. que eu ia falar agora. Se Por parar pra conta que pensar, é era muito mais complicado você tacar fogo ali. Tipo assim, Jerusalém de mais de boa, né? Nero era o imperador daquela época, era o que comandava tudo. Era como se fosse o Lula hoje ali, sabe? Dominando todo o Brasil. Ele que comandava e desmandava. Claro que era uma política um pouco diferente, mas era ele que mandava e desmandava naquela época. E Nero tinha vários problemas, né? Eu vou até o fim dessa. Aproveitar aqui ao mesmo tempo, até o fim desse nosso mini curso aqui. E o Gabriel vamos trazer algo sobre Nero também, para a gente entender o contexto também de sociedade que as igrejas eram incluídas nessa época. Para a gente entender ali o que eles passavam para manter o evangelho vivo, sabe? O que eles arriscavam para se manter pregando, o nível de perseguição e de periculosidade de ser um cristão naquela época. Sabe, quando a gente entende esse contexto histórico, a gente entende o peso de uma carta, sabe? O peso de um conselho de Paulo aqui, tratando da igreja naquela época, se movendo na sociedade daquela época que era muito perseguida. Tu viu ali no grupo a imagem? Mesmo, se você parar pra pensar, a ilha ela fica no meio do mar Mediterrâneo. Então você tem Atenas ao norte, você tem Itália, você tem Líbia, você tem Argélia, você tem Egito. Cara, tu tá no meio de uma muvuca, então é natural que tenha problema com o paganismo. E por ser uma ilha grande e populosa, os judeus chegaram nela no ano de 141 a.C. Eu não sei como, mas chegaram lá. Então tinha comunidade judaica lá. E ali eles foram se desenvolvendo, eles começaram a se tornar prósperos, e a ilha se tornou próspera.
E até que Isso é em Creta, pegou. Gabriel. É, isso é em Creta, lá na ilha. Tu fala, a Qual história foi da o ilha. deixa eu anotar o ano que eles chegaram ali, que essa informação eu não tenho. Cara, 141 anos. 141 antes de Cristo foi o ano que os judeus chegaram. Tipo assim, Tá. não tem nada a ver com Tito agora. É parte histórica da ilha. Sim, mas é interessante. É, cara, esse é um dos meus livros favoritos, então assim, muita coisa. Já pesquisei bastante. Já. Vai lá, vai lá. E, cara, daí depois do tempo eles se juntaram a Roma pacificamente e eles pertenciam a uma província da Líbia. Na teoria seriam como se fossem libaneses. Mas, enfim, a política e a geografia, como a gente vê ali, da ilha, ela é exposta a influências europeias, como Itália, como Grécia, e também as do norte do Egito. Perdão, as do norte da África, como Egito, Líbia, ou naquela época era Cirene do Sul, uma coisa assim, que era outro nome da Argélia, se não me engano. Então ela estava num ponto favorável no mar Mediterrâneo e ali aquela cadeia de ilhas possuíam muitos portos. E quando você tem portos, naturalmente o fluxo cultural ali é muito maior. Isso. É Tipo assim, igual o Filipos, né? um dos problemas, tipo, que leva ao sincretismo, que inclusive essa palavra, ela teve origem por causa desse povo. Tipo assim, a palavra sincretismo, ela vem desses caras. Porque em Creta, como eu comentei, havia muitas cidades portuárias e elas traziam muitas coisas de fora. Traziam elementos do norte da África, elementos do sul da Europa, elementos do Mediterrâneo e por aí vai. Você vira aquela miscelânea de cultura. Normalmente, os nativos de Creta, eles eram numerosos e eles eram unidos. Ou seja, eles não ficavam na deles ali. Mas, quando a defesa deles, tipo, a defesa, a soberania deles ali era ameaçada, eles se juntavam e pegavam outros elementos que fossem necessários para lutar contra a. para lutar em favor da sua independência. Só que quando eles se uniam, a palavra que forma é sincretesis, que significa sincretismo, ou seja, é a mistura de coisas em favor de algo. Que basicamente no latim é isso aí. Então, o sincretismo religioso que a gente conhece é você misturar religiões, filosofias e linhas de pensamento que não condizem com o cristianismo trazer para dentro. Abrir um parênteses, é diferente de você ir pegar elementos cultural para evangelizar, é completamente diferente. Porque se você for evangelizar no Amazonas, naturalmente você vai ter que incorporar elementos da cultura dos índios para poder evangelizar eles, mas você não vai fazer um secretismo. O Faber ali da Amor e Graça, que é de Sombrio, quando ele foi para o Amazonas, cara, o culto litúrgico era completamente diferente do que daqui. Porque a galera sentava no chão, comia ouvindo a palavra e por aí vai. É elementos cultural deles, porque eles se para escutar o xamã lá, eles normalmente sentem e comem, né? É natural deles, dependendo da tribo. Então, trazer isso para dentro do cristianismo não seria sincretismo, porque você não está atrapalhando a mensagem do evangelho. Então, Não essa é a tá ferindo a diferença. verdade. Exato. É porque é a mesma coisa a gente ouvir o pastor e, sei lá, comer uma salada ouvindo ele, tá ligado? Basicamente isso. Para nós não é normal, mas para os caras é comum. Pois bem, nessa ilha, ela flui várias filosofias, enfim. E tudo isso leva a bombardear as igrejas com muitas informações. E Paulo ele deixa claro que o evangelho é para todos os povos. Seja judeu, seja grego, seja bárbaro, seja estudioso. Paulo ele escreve para essa galera toda e fala: não, o evangelho é para todo mundo que crê em Jesus. E bem, agora entrando no livro, todos os livros da Bíblia eles vão possuir um esboço. E Tito não é diferente. A gente vai ter a saudação, nós vamos ter a organização da igreja, nós vamos ter as obrigações do cristão e por aí vai. Agora, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, que, né, do, em Tito, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Se alguém puder ler, eu agradeço. Como é que é? Tito? Tito 1, versículo 1. Cara, essa minha Bíblia tá um pouco diferente. Alguém tem alguma coisa mais de crente? Olha só como é que vai falar a minha. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é
Segundo a piedade. piedade. Tá, mas por que tu fala que é diferente? Porque é a mesma versão que a minha. Não, mas eu acho que para baixo vai ficar diferente. Não, é a mesma, não é a Ark. Ou é King James? É uma King James. Amém, tá É, mesmo. então tá normal. Um é mesmo que o Elias falou ali. Tá igual? Tá igual, mano. Bem uma É que fita. eu gosto da minha outra, a minha Almeida. Que é de É. Ó, vou ler do 1 ao 4, eu vou ler aqui pra ver se tá igual aí. Pega a Almeida, Ó, pega a pá. Almeida. Peraí, pode ler. pode ler, Leo. Eu vou atrás da minha Almeida. Tá, Eu vou ó. ter que abrir Paulo, servo online de aqui. Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que tem aqui, Batman. Eu acho que o primeiro versículo é igual em todos. Primeiro, né? É, o primeiro é padrão em todos. Mas, Eu falo isso porque eu tava lendo o versículo de. O versículo de Salmo Timóteo. ali. O de Salmo que eu li pra eles no começo e tava bem diferente. mas a King James, ela é assim. A melhor pra estudo é a Almeida, né? Nossa, a minha é top, ó. Ah, Tem cara, bagulho aqui embaixo. eu tenho uma coleção, até eu ali na estante pegar me dá uma preguiça. Olha, deixa eu ler a minha aqui. Você versículo a versículo ou dou resumão dos capítulos? Ó, a gente já entendeu a questão da cerne da carta, né? Cara, era uma introdução, né? É. No caso do que pende a. Deixa eu fechar essa daqui. É, teve o contexto histórico do lugar, tudo mais. Só pra gente Geopolítico. entender. A carta de Tito é uma carta escrita por Paulo a Tito. Amém? E para algumas igrejas, para as igrejas da região de Creta. Ou seja, tinha uma região, aquela ilha que o Gabriel mostrou ali, e tinham vários pontos de pregações de igrejas, amém? Que essa carta foi enviada. Agora nós vamos começar a ler essa carta e estudar para ver o que Paulo está orientando, o que Paulo está escrevendo para eles, o que Paulo está elogiando, o que Paulo está, sabe, trazendo uma verdade bíblica para eles, para orientar eles. Vocês estão entendendo? Ou seja, tem as igrejas lá e essa carta foi escrita a Tito. Tem o Tito 1. Cadê? Tito 1. Tito 1. Cara, dá pra gente ficar só no versículo 1 ao 4. Dá pra abordar bastante coisa. Daí qual é a ideia? Qual é a ideia nossa? Para ficar um estudo bem legal, a gente tem que entender o contexto histórico ali, o porquê a carta foi aplicada, no caso, onde a carta foi enviada, e agora a gente vai se aprofundar na verdade física, eu digo, né? Verdade exposta na Bíblia. E daí aqui a gente vai gravando os versículos e vai se aprofundando conforme o Espírito Santo vai nos guiando. Amém? Pode ser que a gente leia 4 versículos e se aprofunde, vá para o outro lado, e enfim. É porque é melhor do que fazer resumos de capítulo. Isso, dá pra gente, vamos acompanhando, se der pra Vamos fazer, ver. fizemos. Pois bem. Eu vou ler a minha aqui, pode ser? Aí, vamos pegar no. Tu vai ler os 4 versículos? Vou. Beleza. Mas a tua Paulo, versão qual? Ark? Almeida. Tá. Alguém lê King James aí, por gentileza, se tiver. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Já é mais completo o versículo. Na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum da graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Posso comentar algo aqui, Gabriel? Pode. Coisa que eu presto, lembrando, quero que vocês fiquem com isso na mente. Essa carta está sendo lida para várias igrejas, é uma orientação para várias igrejas. Sabe, é como o Gabriel falou, o pastor Luiz recebe uma ordem do superintendente lá de cima e sai ministrando para a igreja.
um ensinamento, só que o que eu percebo aqui, ele fala assim, ó, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Isso é muito interessante. Só quero deixar voando isso aqui, deixar o Gabriel ler agora. Cara, é curioso porque piedade é a palavra favorita do Pote Paulo, né, cara? Não é o primeiro versículo que tu vai ver piedade. Sim. Toda hora tem alguma coisa falando de piedade, não deixa passar. Cara, deixa eu achar aqui minha Bíblia de 50 linguagens diferentes. Então, olha só. Vai falando. Paulo já está trazendo uma ideia aqui sobre a mensagem salvadora. Na esperança da vida eterna, no 2, né? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, já está trazendo uma ideia de salvação. Ele já está construindo uma ideia de o Cristo foi, enfim, por aí que deu B.O. aqui. Eu vou pegar a nova versão Almeida atualizada. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito. Verdadeiro filho, preste atenção, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que graça e paz de Deus esteja. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Uns minutos atrás eu comentei que essa carta, um dos motivos pelo qual eu gosto dela, é que ela resume a obra de Cristo na cruz. Se você analisar ali o versículo, ó, e no momento oportuno, qual momento? A vontade de Deus, manifestou a sua palavra. Quem é a palavra de Deus? João vai dizer que o verbo era antes, aquele versículo clássico joanino, que a palavra era Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Exato. Apesar de que essa palavra ela não ter essa conotação, Paulo dá uma indicativa. Porque esse versículo todo aponta para Cristo. E depois ele fala, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus. Aqui é uma menção àquele famoso encontro dele, onde a luz bate nele, ele fica louco e recebe oração e por aí vai. Porque foi confiado a ele uma palavra, ou seja, foi confiado a ele não só uma palavra, mas foi confiado a ele espalhar as verdades de Deus. Espalhar conhecimento, espalhar, tipo, que Deus tinha pro povo. Pois bem, vamos dissecar versículo a versículo, que é até mais interessante. Uma coisa que a gente vai notar, se a gente ler qualquer epístola de Paulo, elas vão conter as saudações introdutórias. Parecida. Fala, servo. Se tu pega ali, tipo, o 1 Timóteo ali, o primeiro versículo, pra te ver como é que é. Eu vou pegar eu vou pegar o 2 Timóteo, tu vai ver que é igual. Tipo assim, parece que ele, É interessante, depois eu explico. Mas se eu não tô enganado, ele não menciona a palavra servo nas outras, é que é a única vez que ele menciona. Exato, mas daí aí tu cortou a surpresa, né? Mas bem, bora lá. Tipo assim, ó, o 2 Timóteo ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus... Não, pode falar. Pela vontade de Deus, conforme a promessa de vida em Cristo Jesus. E ao filho amado Timóteo. Lê o 1 Timóteo 1 aí. Peraí. Ele também não vai falar, mas as introduções paulinas elas são parecidas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus ao Salvador e Cristo Jesus, na esperança a Timóteo, verdadeiro filho da fé, misericórdia, pai, blá, blá, blá. Mas ele fala sempre, tem dois elementos, ele vai se intitular apóstolo de Cristo, diferente em título, onde ele se intitula apóstolo e servo, apóstolo de Cristo e servo de Deus, e outro elemento ele vai dizer que sempre, pela vontade de Deus, no tempo certo, pipopopó, ele enviou a carta, etc, etc. Essa é uma característica única das cartas de Paulo. E o ministério dele, ele está intimamente ligado o quê? Às igrejas ali da época. Porque basicamente ele só escreve orientando a igreja, ele não faz mais nada além disso. Salvo a carta de Filemão, onde é um apelo pessoal como amigo para liberar o cara lá. Pois bem, eu não sei se o pessoal aqui é muito novo, né? Quem é que já escreveu aquelas cartas antigas?
Se você não é dessa época, você, quando escrevia uma carta, quando não tinha WhatsApp na época, nem MSN, nem nada, você tinha que começar com credencial, com uma identificação sua. E Paulo, em Tito, ele se identifica como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A primeira expressão servo de Deus que o Elias comentou, ele vai descrever Paulo basicamente como um escravo. Ou seja, uma posição de submissão a uma autoridade, que é Deus. Essa é a primeira e única vez que vai aparecer nas cartas de Paulo. Porque é apenas aqui que Paulo vai se referir como servo de Deus. Por quê? Porque ele já havia passado tanta coisa, no ponto em que ele escreveu essa carta, ele já aceitou que ele era servo de Deus e nada mais. Isso é uma alusão interessante ao fato de que em pecado você é escravo do pecado, mas quando você é liberto, você acaba sendo, ou tendo a oportunidade, não sei se essa palavra é certa, de ser um escravo de Deus, ser servo de Deus. E na verdade não é algo pejorativo, pelo contrário, é um termo de grande honraria. Tanto que ele só é usado, muitas vezes, no Antigo Testamento. Ele fala servo, naquela época, o contexto de servo... É escravo. 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 Naquele tempo, o escravo era comerciado, era vendido, era comprado, digamos assim, né? Então ele traz essa ideia de ser comprado pelo próprio Deus através da crucificação de Cristo. Então quando ele se coloca no lugar de servo, ele está dando a ideia assim, ó, fui comprado pelo sangue de Jesus, então está dando a ideia de eu sou servo do Senhor, sabe? É como o Gabriel falou, não é uma questão de... Peraí. Não é uma questão de ser escravo, uma desonra, mas uma questão de ser honroso ser escravo do Senhor. Exato. Tem uma questão sobre os talmidins, que é legal nós abordar com o tempo também. Eu sei, tá ligado? Acho que eu até sei o que tu quer falar. Que fala sobre a questão do brinco, né? Lembra disso? Sei. Existia algumas leis, não sei se era lei, que existia algum tempo que depois de um tempo que o escravo ficava na casa dos seus senhores, era meio que se aposentava. E ele poderia sair dali e ser livre. Uma lei fazia isso. Ou no ano do jubileu também, podia fazer isso. Isso. E daí tinha escravos que não queriam, que eles preferiam ficar ali, sabe? No caso. Porque é uma questão de... Enfim. Sim, isso é interessante. Porque, tipo assim, é como se o cara gostasse tanto daquela posição. Isso. E como tu falou no contexto, cara, ser escravo é a classe mais baixa possível que tinha na época. Tipo assim, se você fosse prostituta, qualquer outra coisa era melhor, tá ligado? Isso. Escravo era pior. Uma coisa interessante que eu aprendi sobre o escravo e o servo, claro, isso foge um pouquinho do que a gente está estudando. Exato. Mas a questão do escravo ali, eu sempre falei isso na questão de José do Egito. Quando os irmãos dele venderam José do Egito para o Egito como escravo, o que eles fizeram foi pior que a morte. Porque quando você vendia alguma pessoa como escravo, ela não tinha direito de ter gerações, ou seja, cortaram o direito dele ser pai de multidões, dele ter gerações, sabe? Então era muito pesado a questão de escravo lá. Então quando Paulo traz a ideia de servo, não traz totalmente para esse lado, né, de escravidão, mas sim de servir de uma forma com que não se domine mais, servir de uma forma que é totalmente do Senhor, sabe? E ele vai dando essa ideia no quesito de que foram comprados por um preço, sabe? Não como escravos, mas eu acho que tu matou a charada. O ponto que ele traz servo de Deus é no sentido de que você foi comprado. Isso, porque ele não quer dizer que tu vai ser escravizado muito, não. É porque assim, a escravidão é uma linha tênue. A ação ali de você ser servo é algo menos, como é que eu vou dizer, menos cruel da visão de escravo em si. Ele quis trazer mais a questão como é que eu vou explicar? Para trazer a ideia de um. Sabe aquela parte que fala assim, ó? Ele nos resgatou do império das trevas, onde havia essa escravidão que nós falamos. A escravidão do pecado. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, onde existe uma servidão, não como uma escravidão, sabe, com correntes, mas uma escravidão onde você quer servir a ponto de não sei se vocês estão me entendendo, estão entendendo? Então essa é a ideia que Paulo está trazendo para dar o início da carta, sabe? Vai lá, Gabriel. Pô, cortar. Não,
Vão dissertando. Mas sabe outra coisa interessante? Servo de Deus, ele é um termo mais exclusivo do Antigo Testamento. Porque Abraão é chamado de servo de Deus, Moisés, alguns profetas, Davi, alguns que não eram israelitas que, de certa forma, cumpriram o propósito de Deus, também são chamados assim. E quem fala isso é Judas, no capítulo 3 lá. Algum versículo que eu não me recordo, ele vai falar sobre isso. Então a expressão ele servo de Deus aponta exatamente o que Elias falou. Aquilo aponta a sua condição de que você era escravo de um determinado reino, você passa a ser escravo de outro reino. Então uma escravidão melhor, por assim dizer. Você está a serviço de Deus porque Jesus Cristo o libertou. Então, e aí entra uma questão, né? Aquele que não é servo de Deus é servo do pecado. É servo das próprias paixões, do próprio desejo, da própria carne. Agora entra aquela segunda expressão, né? Que é o apóstolo de Cristo. Ele vai falar em todas as cartas isso. Porque, na verdade, ele vai falar mais uma definição do ofício que ele exerce. Isso. Porque apóstolo, basicamente, é aquele que recebeu uma missão de Jesus para poder espalhar a palavra. Ô, Gabriel. Oi. Posso incrementar um negócio no que tu vai entrar agora? Manda. Não sei se eu vou te atrapalhar, mas acho que eu não vou te atrapalhar. Bora. A questão do apóstolo, ele já responde depois da vírgula ali, não sei se é... Porque ele fala assim, que ele era servo do Senhor, no sentido de que ele não se comandava, no sentido de quem mandava, ele era o Senhor, que depois que ele traz a ideia que ele é servo, ele coloca aquilo que realmente é o propósito dele, ele é apóstolo, ou seja, ele traz uma ideia para não ficar muito exaltado, não sei se tu percebe isso. Servo do Senhor, mas apóstolo. Mas tu sabe que isso é proposital, né? Sim, mas apóstolo de Jesus, para promover a fé que dos eleitos de Deus. Ele fala assim, do pleno conhecimento da verdade. Ou seja, ele resume o que ele quer fazer com eles nessa carta, né? Exato. Ele é um servo do Senhor, o que ele não se manda, ele está ali como um servo. O que ele vai passar de conteúdo como um apóstolo não é o que vem dele, mas que vem de cima. E tudo isso é para promover a fé de quem ouve, dos eleitos de Deus, para um pleno conhecimento da verdade, que é o que ele vai expor na Bíblia, ali daqui para frente. Na Bíblia não, na cartilha. Segundo a piedade, que eu acho que daí é o cerne ali de tudo isso que a gente vai falar. Mas isso é proposital ali. Porque lembra que eu comentei que havia muito paganismo na região? Boa. Nessa época, no contexto histórico, haviam surgido muito falso evangelho. Alguém aqui já ouviu falar dos apócrifos? Eles começaram a surgir nessa época. Você tem o apócrifo de Pedro, que é o evangelho de Pedro. Você tem... Cara, isso são apócrifos que não estão nem na Bíblia Católica. É um bagulho bem underground mesmo. Um negócio bem submundo. Você tem Atos de Paulo, que é um negócio tipo Atos dos Apóstolos, mas é totalmente deturpada a parada. Então, ele sente a necessidade nessas cartas de justificar a autoridade que ele está escrevendo. Porque Gabriel, segundo a fé... Só explica numa linguagem mais atualizada sobre a questão dos apócrifos aí. Cara, como é que eu vou explicar? O que é um apócrifo desde o zero? Não entrou na Bíblia. Mais ou menos. Porque tem cartas que não entraram na Bíblia, no entanto, elas foram citadas, por exemplo, Judas. Judas cita o livro de Enoque. E Enoque não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O apócrifo, basicamente, é um livro que não foi inspirado por Deus, mas foi inspirado pela carne. Por exemplo, o Evangelho de Pedro. Se você ler, eu já li na curiosidade, cara, tu vê que o bagulho é muito carnal. Parece que Pedro ele entrou na carne, escreveu e Deus falou, não, isso aí tá escrevendo uma porcaria. E tirou de circulação, basicamente. E essa época, tipo, como todas as épocas do mundo, sempre vai ter o malandro, tá ligado? Então sempre tinha alguém pra tentar atrapalhar. Ou pra fazer alguma besteira e por aí vai. Então, naturalmente, surgiam muitos relatos, muitas cartas. Mas apenas as que foram inspiradas por Deus sobreviveram. Passaram pelo exame do tempo. E pra vocês terem ideia, tinha muita carta. Porque para e pensa. Paulo só ia escrever uma carta para Timóteo, ou melhor, para Tito. Cara, ele escreveu muitas, mas apenas uma sobreviveu aos critérios. Uma das cartas que ele escreveu, Deus falou, não, essa aqui vai pra Bíblia. Pronto, basicamente foi isso. Eu acredito que seja isso. É porque é a única explicação. Porque, tipo assim, ninguém escreve uma única carta. Mesmo numa época onde você levava anos pra ter uma carta, por exemplo.
Provavelmente ele já escrevia uma atrás da outra, já ia, tipo, pá e tal, estava sempre na correria. Porque não é normal você escrever apenas uma. Claro, Ô, ô, algumas Gabriel, podem ter sido inspiradas na carne, né? Que é ô, um Gabriel, dos apócrifos. tu, tu diz então que a forma com que Paulo está começando a carta é justamente para se desvincular dessa forma escrita de alguma coisa que não era de Deus? Mais ou menos isso. É mais É, ou menos isso, né? porque assim, ó, vamos pegar ali o final do versículo que tu falou. Pela fé, pega aqui, ó. O meu diz segundo a fé dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus basicamente é quem creu em Deus, certo? Quem crê em Deus. Quem crê na palavra de Jesus. Então ele já tá pensando assim, ó, eu tô escrevendo segundo a fé daquelas pessoas. Então ele tá fundamentando por que ele escreve. Ou a autoridade com a qual ele escreve. Porque ele vai falar depois, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então esse elemento da fé dos eleitos é basicamente se, em toda a história da humanidade vai ter uma pessoa que vai ser extremamente crente, sabe? Então ele já está testificando para aquela pessoa que a carta era de Deus. Porque quando você recebe algo vindo de Deus, você sabe que é de Deus. Não sei se deu para entender. Eu acredito que os irmãos de Creta viram a carta e falaram: pô, isso aqui é de Deus. Se algum membro, alguma velha de oração, mulher do coque, por aí vai. E porque também ele vai desvincular o eu, né? Tu vê que tipo, ele, opa, não é eu, não é eu, não é segundo a minha vontade, é segundo Deus. Porque alguns apócrifos, quando a gente para ler, você vê que ela centra muito no ser humano. Não tem essa quebra de valor. Essa, como é que eu vou dizer? Não tem esse vínculo. Não tem esse tipo de vínculo com Cristo, praticamente. Basicamente, o cara falando. No caso ali, Paulo ele já está dando a ideia que o que ele vai passar de conhecimento, mesmo ele sendo apóstolo, o lugar dele é de servo, ou seja, estou aqui só obedecendo o que me vem de cima para me liberar. Então Mas já é uma agora ideia é uma ideia que tira o eu dele da jogada já para começar a carta e o conteúdo que ele vai trazer às igrejas de Creta. mas agora que eu consegui formular uma ideia. O propósito pelo qual ele escreveu basicamente é confrontar os falsos mestres. Porque daí ele já contrasta a vocação divina que ele tem para o apostolado com a Sim. autoridade que os falsos mestres eles acabavam tendo. Porque uma característica de um falso mestre é essa, tipo, ele não vai fazer segundo a fé, não vai fazer segundo, tipo, a palavra. Ele vai puxar muito pro eu dele. Então ele... Porque se tu lê a mesma carta, não é a mesma carta, né? Mas é uma carta que ele escreve a Timóteo, que ele diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, enfim, os homens seriam amantes de si mesmos, aquela coisa lá toda, né? Exato. Seguiriam seus próprios ventos, ou seja, são homens falsos, falsos profetas que ensinam segundo o seu ventre, seguindo doutrinas de demônios, teriam aspecto de piedade. Pode ver que ele fala aqui, ó. Cadê? Ele fala ali, ó, verdade segundo a piedade. E na carta para Timóteo ele vai falar assim, ó, esses homens seriam tão maldosos que eles teriam um aspecto de piedade, é a carta a Timóteo, mas negariam a verdade. Ou seja, esses falsos profetas, eles tinham só o aspecto exterior de piedade, mas negariam a verdade. É o que encaixa com o que o Gabriel está falando. Por causa que um falso mestre trazendo a ideia do seu coração não se coloca num lugar de servo, sabe? Não se coloca num lugar pô, eu preciso liberar o que me é entregue, não do que é meu, sabe? Mas tu sabe por que ele usa a palavra piedade? Ela em grega significa eusébia, que na verdade é devoção. Devoção. E, segundo a devoção. E no contexto religioso, ela refere uma reverência e respeito que se manifesta na adoração de Deus e na prática dessa religião em si. Ela é uma palavra mais ampla do sentido piedade. E piedade está muito ligada à questão do homem ao próximo como a si mesmo. E você não tem como amar alguém sem ter piedade dela, sabe? Enfim, basicamente, Paulo ali está testificando a autoridade dele, que ele é escravo de Deus, que ele é apóstolo, que ele tem um chamado divino, e esse chamado divino é segundo a fé, segundo os princípios, segundo os ensinamentos que Cristo deixou na terra. Gabriel, o que tu falou ali que a piedade significa? Devoção. No dicionário do... aquele grego lá, o Strong.
Cara, eu tenho um site que pega as referências strong aqui. Olha só que legal. Ele fala sobre o pleno conhecimento da verdade, ou seja, conhecer a verdade em si. Segundo, a piedade, mas vamos trocar essa piedade pelo que ela representa, que é Devoção. ou seja, o pleno do conhecimento da verdade segundo uma devoção. Segundo a devoção. E o que significa devoção? Ser devoto. E o que é ser devoto? Tipo, ser fiel a Cristo, devoção não é? Não é isso ou não? Eu tô Isso. errado. Não. Basicamente, é e não é. É essa a ideia, mas Essa é não a fala ideia. disso, mas sim a um Mas conhecimento. a palavra em si, ela significa que você é devoto a algo, você é dedicado a algo. Só que muitas vezes é ligado à esfera religiosa. Ou Não, seja, a Deus, etc. Por aí vai. Mas é aí que eu tô falando. É que a ideia que ele traz aqui do pleno conhecimento da verdade vem Segundo a vontade, na verdade, segundo a devoção a Deus. segundo a devoção, que significa ser devoto a algo, ou seja, cumprir algo rigorosamente, sabe? Seguir em algo, sabe? Quando ele fala ali, promover a fé, ou seja, está falando sobre promover uma fé, que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, a devoção, ou seja, segundo aquilo que você vai seguir com o tempo, sendo devoto àquilo. Ele está trazendo uma ideia de ter uma fé contínua. Claro, isso é muito profundo, isso a gente queria pegar outras cartas deles, né? Acho que nem é legal nós saber isso. Não, nós ia ter que fazer um bagulho só sobre devoção, né? Isso, E vai mas longe. é legal entender o porquê e trazendo as ideias, porque sempre tem mais vida atrás das palavras, né? Tipo assim, ele tá dando uma ideia de servo, tá falando que ele é um apóstolo e veio para promover a fé, só que a fé dos eleitos, são dos irmãos da igreja, que no pleno conhecimento, segundo a piedade, ou seguindo um processo, um caminho, uma devoção a algo, ele vai continuar ali, ó, na esperança da vida. Vai lá, o versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A gente já sabe a posição do apóstolo Paulo, que ele fala sobre a verdade, sobre fé, sobre piedade, e tudo isso alicerçado em Cristo Jesus. A palavra esperança aqui, ela reveste primeiro de um aspecto subjetivo. Ou seja, é esperar, é a expectação de receber algo de Deus. Mas também há um lado objetivo disso, que é aquilo que esperamos. E no caso, a esperança da vida eterna. E o que vamos esperar é o que é a vida eterna. E falar sobre vida eterna demandaria muito tempo, mas vamos tentar resumir. A vida eterna, ela não é uma vida sem fim. Não existe isso, a vida é eterna. Ela não tem fim. Ela não tem um começo e um fim. Para nós tem um começo, mas ela não vai ter um fim. Mas é melhor pensar na vida eterna como um lifestyle, uma modalidade de vida, um modo de viver. Porque, queira ou não queira, a vida eterna é você viver de acordo com Cristo, de acordo com as vontades de Deus. Porque não é... Eu quero desvincular essa ideia de que vida eterna é um bagulho sem fim. Mas não. Eu quero que você tenha em mente que é algo como estilo de vida. Porque a maneira pelo qual você conquista a vida eterna é justamente com o estilo de vida, onde você jejua, ora, você busca a Deus e por aí vai. E isso vai construindo a sua vida eterna, você vai conquistando. Porque é a esperança disso. Porque Deus prometeu que vai... Na nossa criação, Deus já falou que seríamos a sua imagem e semelhança. Então a vida eterna faz parte disso. Apesar de que todo aquele desenrolo no Jardim do Éden aconteceu, e cá nós estamos em uma terça-feira aqui, nessa call. Pois bem, Deus ele possui essa vida eterna. E Deus ele não pode deixar de existir. Por quê? Porque a sua vida, a vida dele, tem origem nele mesmo. E não em outra coisa. Diferente de nós, que a nossa vida tem origem em Deus. E é interessante porque Deus ele vai conferir essa vida eterna para nós, para os homens, para as mulheres, etc., por intermédio de Cristo. Porque Cristo foi o primeiro homem, primeiro humano, para se dizer, a receber esse tipo de vida, a receber o corpo glorificado, etc. Que é basicamente a vida eterna. Então, nós temos Cristo como o primeiro que recebeu isso. E o nosso destino é, se seguirmos os passos dele, ter este mesmo tipo de vida.
Então é por isso que Paulo fala a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Olha, isso é muito interessante. Um Deus que não pode mentir. Então quer dizer que essa promessa ela é forte, ela é firme. Porque Deus é um Deus de fidelidade absoluta. E no grego, a parte ali do versículo que diz o Deus não pode mentir, é basicamente, se a gente pegar no grego, ele vai dizer que é o Deus não mentiroso. Eu li o literal grego diz, não, é um Deus não mentiroso. É um Deus incapaz de mentir. E isso entra muito em contraste com nós que somos mentirosos, enganadores. E o mais curioso, que eu esqueci de comentar antes, os habitantes da ilha de Creta, eles tinham a fama de serem mentirosos. Porque eram comerciantes. Naturalmente, um comerciante naquela época tem uma forte tendência a mentir. Isso entra em contraste. Gabriel, Então, oi. quando ele está construindo a ideia da carta, que ele fala assim, ó, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, será que não está falando de recompensa? Cara, mas tem essa conotação de recompensa. Tem, né? Porque Mas a recompensa ela é a esperança na vida eterna. sim, mas ele fala assim, por que ele afirma ali então que Deus que não, é como se fosse para Mas é porque assim, ó, dar um molho mas é naquilo porque que... é que na verdade, tipo, o contexto histórico ali que nos leva a crer é porque assim, ó, o pessoal da ilha de Creta, eles têm uma fama de mentira. E tipo assim, não é a Bíblia que tá falando isso. Eu acho que é Epimênides, eu não sei, mas tem um dos filósofos gregos que ele, cara, ele odeia o povo de Creta, que Creta já existe desde antes do Império Romano, certo? Cara, ele odeia esse povo porque esse é um povo mais mentiroso da Grécia. Porque, cara, eles eram comerciantes. E o comerciante, ele naturalmente é um ofício de mentiroso naquela época. Porque, pô, é barganha, enganação ali. Pô, tu vê por exemplo, vai no Rio de Janeiro, turista. Pô, os caras vão te fazer de trouxa, tá ligado? Os caras vão te enganar a rodo. Então, assim, o Paulo, a gente tem que entender que Paulo ele é um homem letrado. Tá, Então, agora obviamente, ele interessante tem que tu falou, conhecimento. interessante que tu falou, porque se fala sobre a piedade, que é um contexto devocional de se fazer algo contínuo, fala sobre uma questão ai, me fugiu a palavra, de um caminhar do homem. E se ele Exato. está falando para as pessoas de lá, e eles são a maioria comerciante mentiroso, dá a ideia, tu tens razão, porque ele traz essa ideia que de Deus não pode mentir, até porque se eles eram todos mentirosos, eles tinham esse receio com quem ensinava. Pode ser, cara. Pô, você não tinha pensado nisso. Mas Sabe, faz sentido, faz sentido. porque o legal, eu pensei assim, ó, se ele fala sobre segundo a piedade, segundo o caminho dos homens daquela época, ou seja, quem andava naquela época em piedade, em devoção, provavelmente eram pessoas um pouco mais que poderiam ensinar. Então, se tu parar para ver aqui, ele fala assim, na esperança da vida eterna de um Deus que não pode mentir, ou seja, ele está se colocando num lugar de devoção, falando sobre algo que é verdade, trazendo a ideia de verdade, porque provavelmente as ideias daquela pessoa que eram devotas, mas eram mentirosas, tiravam um pouco Entendi. entendeu? É. Cara, Mas eu mas também pensei sobre a questão de recompensa, mas eu acho que faz mais sentido, usando o contexto histórico que tu falou, é. sobre uma questão cultural de mentira. Legal? Aham. Mas isso é. Cara, mas tipo assim, esse negócio da fama deles de serem mentirosos, cara, é tipo, não é bíblico, sabe? É tipo, é extra bíblico, é histórico a parada. A galera realmente, tipo, como eu comentei, o filósofo, acho que é poeta grego, na verdade, ele vai condenar os cretenses pela mentira. Pra tu ver que pra ele, tipo, um grego pagão já era mentir, já era um negócio chato, tá ligado? Então Tanto tipo, que ele fala ali depois assim, que me foi confiado, ou seja, ele está falando que ele faz essa devoção que foi confiada a ele por mandato de Deus. exato. Ou seja, ele não era um mentiroso como aqueles pessoal lá no caso, né? Ele É. servia um Deus de verdade que não pode mentir. Legal. Cara, eu acho que, tipo assim, como o Paulo ele era um homem letrado, então ele sabia bem com quem ele tava lidando. Sim. Então, tipo, eu acho que ele conhecia a história do lugar e falou, não, o pessoal de lá, pô, bicho, são complicados, vamos escrever bem essa carta. Tem uns 4 aqui no Maracajá que não são de Creta, mas têm a mesma essência. Ah, isso aí tem em todo lugar. Ismael. O Deus que não pode mentir ali, ele vai também trazer uma característica de Deus, né? Ele vai trazer uma característica de um ser que é pura verdade.
É uma verdade absoluta que não vai, ou seja, que não vai se comprometer com qualquer outra inverdade, por assim dizer. Por inverdade. Nossa, eu fui ler um negócio que me perdi. Deixa eu ver. Ah, inverdade que eu tava falando. Tipo assim, não é um Deus que vai se comprometer com inverdades, com equívocos, com metáforas, com modificações e por aí vai. Então, se ele prometeu a vida eterna, de fato a gente vai ter a vida eterna. Que não, Então, não deixa de ser uma promessa. não Que é deixa uma de ser uma promessa, é a maior recompensa, né? promessa. É a maior promessa, não deixa de ser uma recompensa. Tipo assim, a nossa esperança da vida eterna, o qual Deus que não pode mentir, ou seja, um Deus que não vai voltar atrás, um Deus que não comete equívocos, ele prometeu o quê? Antes dos tempos dos séculos, que é o que a minha versão diz. Tempos dos eternos, ele fala aqui. Aqui é tempos dos séculos, que é a versão que eu tô usando. Então, Ele dá uma embora... referência em Efésios 1, 4, 5. Cara, pior que é mesmo, até anotei aqui. Embora, tipo assim, embora o Antigo Testamento ele não apresenta uma promessa explícita de vida eterna, porque a gente não tem isso no Antigo Testamento. Se você parar pra pensar. É algo que surgiu no Novo. Ou seja, é uma revelação integral de Deus ali através de Jesus. E, tipo, após Jesus ali, Mas, a humanidade teve acesso à vida eterna. olha Oi. só que legal. 1, 4. 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Onde tu leu isso? Efésios 1, 4. Ah, tá. Mas é esse aí mesmo. Eu achei que Essa tava aí, lendo o né? versículo 4 do bagulho. Nos prometeu antes dos tempos eternos. Isso aqui já é uma coisa antes da criação, hein? Cara, isso é um tema que eu gostaria de abordar um dia, cara. Pré-existência de Cristo. Nossa, dá pra viajar demais. Dá. E tipo assim, tu vê que antes do tempos eternos é um negócio antes, tipo, de ciclos de eternidade passada, né? Então, tipo assim, a nossa mente não vai conseguir compreender essa expressão. Alguns estudiosos vão dizer, até anotei aqui, ó, que séculos passados significa a grande antiguidade da promessa que é salientada, ou seja, um negócio antes de antes de antes. Ou é uma expressão que ela indica que não houve tempo em que essa promessa não fazia parte da mente de Deus. Não sei se deu pra entender. Tipo assim, a promessa de vida eterna vem desde muito, muito tempo. Cara, é difícil entender esse negócio de tempo e eternidade. Porque a nossa mente ela é condicionada a 70 anos. Depois disso a gente não consegue. Isso. Cara, Nós somos presos ao tempo e o tempo não existe. exato. Nós somos presos. Cara, e a nossa margem de tempo é 70 anos, cara. Tu não consegue pensar antes disso. Na verdade, o tempo existe para nós, né? É. Passou a existir quando pecamos, senão não existiria tempo. Só para dividir as épocas. É que na verdade o nosso tempo tá dentro do tempo de Deus, enfim, que é o tempo Kairos. Nossa. Deus, no caso, Nossa, não é é preso ao eternidade. nosso tempo, a nossa caixa. Né? É o contrário. É o contrário. A nossa caixa que tá em algum canto perdido. Na É verdade, nós bizarro. se perdemos no jardim, né? Uhum. E é interessante você falar, João Gabriel saiu. Tá. Eu já ia viajar aqui, mas senão nós vamos para 1 hora. Nem vou falar, deixar para próxima. Vamos fazer um resumo então só do que a gente fez aqui para encerrar. Pode, se tu quiser fazer, eu faço, não sei. Eu vou tentar exemplificar, daí se precisar tu Vai lá. explicar, tu explica. Basicamente, a carta ela foi escrita para um homem chamado Tito, que liderava algumas igrejas. Essas igrejas elas se encontravam em Creta. O mapa ali, o contexto histórico da ilha, é basicamente para você ver o quão complicada a região era. Então, assim, Paulo ele sentiu a necessidade de escrever, de organizar aquela região. E isso é a introdução, isso é o motivo pelo qual a carta foi escrita. Aí os motivos pelo qual a carta foi escrita, ela é basicamente para ele, ou melhor, são instruções para o Tito poder organizar a igreja de acordo com a vontade de Deus, que é basicamente uma organização entre liderança, entre membros, sobre o que deve ser pregado, o que é a sã doutrina, e sobre a forma como eles devem se portar, e a forma como eles devem combater aqueles que eram falsos mestres. Então a carta basicamente ela só aborda esses pontos. E o que a gente viu aqui nos 2 primeiros versículos, basicamente, é a introdução de Paulo. Paulo introduzindo com que autoridade ele podia falar isso. Porque, por exemplo, Léo, é complicado eu chegar para ti
sem nenhuma autoridade de dizer, ah, não, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tu vai olhar para ele e falar, não, com que autoridade tu tem? Então Paulo, ele sente a necessidade de dizer, ó, eu tenho a autoridade de Deus para organizar a casa. Para chegar, por exemplo, ali na sede e organizar a sede. Basicamente é isso que a gente está abordando até aqui, nesses 2 primeiros versículos.